A gente vai dar prosseguimento aqui ao seminário, e aí a gente tem agora, né, a mesa com diversas suas manifestações nas relações étnico-raciais, e eu estou aqui na difícil tarefa de debatedor, mediador. Eu ia falar que a Santuza estava atrasada, mas ela chegou. Então, eu queria já convidar então, a professora Aparecida de Jesus Ferreira aqui para compor a mesa, e a Santuza Amorim da Silva, para a gente já começar a conversa. E aí, devido ao nosso tempo, e eu estou com um compromisso hoje, que eu preciso sair daqui às 12h30, eu tenho um compromisso com alguns professores indígenas aqui na FAE, que a gente vai fazer uma atividade fora às 13 horas. Então, a gente combinou de um tempo de 20 minutos, tá, para cada uma das palestrantes. E se caso o debate se estender um pouco mais, eu vou me ausentar aqui devido a este compromisso. Tá? Vocês estão aí, eu vou ficar sozinho do lado de cá. Você quer ficar aqui do lado de cá? Tá. Então a gente vai começar com a nossa convidada, que é a professora Aparecida de Jesus Ferreira. Eu vou falar aqui brevemente do currículo dela, se depois ela quiser completar alguma coisa. A professora Aparecida de Jesus Ferreira é doutora em Educação de Professores e Linguística Aplicada pela Universidade de Londres, da Inglaterra. É mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Recentemente terminou um pós-doutorado na Universidade de Londres, da Inglaterra, e atualmente é professora associada da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde atua no curso de Letras, na graduação, e no mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade. Além disso, atua também como docente do programa de mestrado e doutorado em Letras na UniOeste. A professora Aparecida de Jesus Ferreira já publicou 8 livros no Brasil e 1 nos Estados Unidos, e além de ter publicado vários artigos em livros e periódicos científicos no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Espanha. Então, eu vou passar então a palavra para a professora Aparecida de Jesus Ferreira. Muito obrigada. Então, é um prazer estar aqui hoje na Universidade Federal de Minas. É a minha primeira vez que eu venho como falante, e agradeço muito a oportunidade dada pela Miriam, pelo projeto, é claro, que a gente está fazendo com o Paulo e com a UMG também. Então, para mim tem sido um enorme prazer e também por trocas, pela questão de conhecimento, possibilidade de trabalho colaborativo. Então, eu agradeço muito a oportunidade. E também gostaria de dizer que é um prazer estar aqui também, dividindo a mesa com a Santuza. Então, eu vou começar a falar um pouco, quer dizer, como a mesa fala sobre o diverso, suas manifestações das relações étnico-raciais, eu quis trazer um pouco da minha discussão falando da minha área de atuação, considerando que o evento também tem essa questão que língua é essa, que literatura é essa, né? Então, é claro que eu acho que é importante trazer um pouco como é que a minha área de atuação tem visto e tem pensado a questão de relações étnico-raciais. E daí eu vou trazer um recorte desse pós-doutorado que eu acabei de fazer, né? Então, em outros momentos eu apresentei outros recortes, agora eu vou trazer um outro recorte. E daí eu gostaria, eu acho que, de contextualizar um pouco. Há 2, 3 semanas atrás, eu estive no Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, que é um dos congressos realizados pela ANPOL, Associação Nacional de Professores de Pós-Graduação em Linguística e Literatura, a qual eu pertenço, e que ocorreu no Mato Grosso do Sul, e que o tema era a questão de trabalhar as questões de linguística aplicada para além das fronteiras. E daí, no subtítulo, tinha a questão de identidades sociais de raça, gênero e sexualidade, né? Então, a gente teve várias mesas que discutiram essas questões também, mas é claro que durante o congresso como um todo, foi assim, possível perceber talvez um pouco da inquietação, né, das pessoas. Mas o que eu vou fazer com isso dentro da área de língua inglesa ou da linguística, etc. Né? E que eu já escutei isso
em vários momentos, em várias vezes, né? Ou então coisas assim. Mas, olha, eu tenho olhado para o currículo, você só pesquisa sobre isso? Né? Quer dizer, eu além disso, eu também pesquiso outras questões relacionadas à questão da linguagem. No entanto, há uma lacuna enorme para ser discutida dentro dessas questões da linguística aplicada, dos estudos da linguagem, trazer a questão étnico-racial, né? Então, eu acho que é um pouco dentro dessa perspectiva que daí eu tento trazer aqui, né? Deixa eu só ligar esse negócio para ficar mais fácil para eu manipular ele. Deixa eu ver. E daí, diante disso, o que eu trago aqui, né? Então, o que a linguística aplicada e o ensino de línguas tem a ver com a questão de identidade social de raça, né? E daí, é claro que eu trago um pouco da questão que já tem sido discutida há mais de 10 anos, que é a questão da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura brasileira em todo o currículo. E daí eu coloco, né, que sempre tem muito a ver com isso, né? Considerando que os professores de línguas também são responsáveis por essa inclusão dentro das suas disciplinas, né? E daí, uma outra questão, as escolas brasileiras e universidades devem estar preparadas para a inclusão da lei, né? Através dos seus currículos, tanto na educação básica, pública e privada, como nos seus cursos de formação de professores. No entanto, o que as várias pesquisas têm demonstrado é que há muito ainda a ser feito nesta área, nesse sentido, né? Ou seja, a responsabilidade dos cursos de línguas, de preparar professores em serviços, cursos de formação de professores, através dos cursos de pós-graduação também, né? Além de, considerando que no Brasil, no segmento onde há uma intersecção ou recorte com raça, negra e pesquisas, as pesquisas têm demonstrado que há uma desigualdade, seja no acesso à educação, saúde, moradia e emprego, e os professores de línguas também são responsáveis pela promoção de uma educação linguística que promova a justiça social e também seja inclusiva, considerando em suas aulas todas as identidades sociais de raça, todas as identidades sociais, e raça é uma delas. Todas as identidades sociais devem ser representadas, né, nas disciplinas de línguas, e me parece que essa tem sido uma questão de dificuldade de se discutir isso, de se ver essa questão da necessidade dos professores também estarem incluídos. E daí, como eu trago lá a questão do letramento racial crítico, que foi um trabalho que foi o que eu considerei refletir durante esse período, de trazer e refletir sobre narrativas, que foi o que eu fiz no meu pós-doutorado, então eu trago aqui qual que é o meu entendimento desse letramento racial crítico, né? Que eu me apoio em Alison Skerhet, que ela coloca o seguinte, que é o engajamento de lideranças nas escolas e professores com uma literatura abrangente acerca do letramento racial, educação antirracista, e que possa dar embasamento para o desenvolvimento de uma compreensão sofisticada sobre raça e educação. E também Mosley traz o seguinte, que o ensino do letramento racial crítico aborda um conjunto de práticas pedagógicas para a prática do letramento racial no ambiente escolar, com crianças, seus pais, colegas e assim por diante. E daí qual que é o meu entendimento de trazer essas questões para dentro da área da linguística aplicada e também para os estudos da linguagem, né? Então nós temos aqui vários pesquisadores que, tanto dentro do Brasil, que eu vou mostrar daqui a pouco, como fora do Brasil, que é o caso, por exemplo, da Norton, que é uma pesquisadora do canadense, que tem trazido bastante essas questões de identidades sociais de raça e de gênero para dentro da área da linguística aplicada. Ela tem feito pesquisa não só no contexto canadense, mas tem feito bastante pesquisa no contexto do continente africano, principalmente em Uganda. E daí nós temos também Penny Cook, que é um pesquisador australiano e que tem grande influência nas nossas pesquisas de linguística aplicada no Brasil, e que ele discute a questão de linguística aplicada crítica, e a partir de linguística aplicada crítica, ele traz questões, traz a questão de raça, gênero, sexualidade, por exemplo. E daí nós temos Kubota, que é uma outra pesquisadora japonesa, mas que está no contexto morando no Canadá há algum tempo e tem trazido várias discussões e que também tem grande influência nas discussões dentro da área dos estudos da linguagem. Então, só para mostrar um pouco que essa questão de, mas como é que eu faço isso, como é que eu trabalho isso, por que trazer isso para dentro da área da linguística aplicada, ou dos estudos da linguagem, por exemplo, já há um contingente, não muito grande, mas um contingente significativo de pessoas que têm trazido essas discussões para dentro da área da linguística aplicada.
e para os estudos da linguagem, que eu acho que é importante pontuar. Porque algumas vezes, quando se fala e quando se traz essas questões, a impressão é que você tem das pessoas que quando vêm falar contigo sobre ou que você está publicando, ou as orientações que eu venho fazendo, é como se isso fosse uma coisa que não houvesse, não tivesse outras pessoas já publicando com relação a esses temas há algum tempo. Ou seja, é o olhar de quem vê, e de quem procura, e de quem quer achar a possibilidade de integrar nas minhas pesquisas questões de identidades sociais de raça. Né? E daí aqui, o que eu trouxe? Eu trouxe um pouco algumas pesquisadores da linguística aplicada que pesquisam e orientam identidades sociais no Brasil. Então, eu tenho feito esse mapeamento já há algum tempo, vai sair um artigo logo sobre esse mapeamento, porque eu acho que é importante dizer que, né, embora seja um contingente pequeno, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho. Né? Então, há pesquisadores trabalhando com isso dentro dos seus cursos de pós-graduação, e daí eu trago ali. Né? Então, algumas dessas pessoas foram pessoas que eu fui convidada para a banca, outras pessoas foi através de procurar no banco de tese e dissertações. Né? Então, tem a professora, né, Adelaide, que orientou a pesquisa da mestranda, por exemplo, em 2011. Né? Eu que já orientei várias pesquisas. Né? Aí na UniOeste. Aí aqui na UEPG está eu lá, a Ione e a Clóris, por exemplo, que temos pesquisado e orientado sobre as questões de identidades sociais dentro da área da linguagem e da linguística aplicada. Então aqui tem o professor Abranca e o professor Luiz Paulo, que tem algumas pesquisas que eles também têm orientado. Aqui o Denival Venâncio, que também é da UF, Universidade Federal do Tocantins, que também orienta a pesquisa com essa perspectiva. Mariana Mastrella, da UNB, Lúcia Maria Assunção, da UNB também. Aí nós temos aqui a Marluz Pereira Silva, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Miriam Jorge, Miriam Gomes, que também tem feito essas pesquisas, e Rosana Rocha Pessoa. Né? Então, esses foram alguns dos pesquisadores que eu tenho acompanhado e que, procurando através dos vários bancos de divulgação de pesquisa, tem encontrado algumas dessas pesquisas e que eu achei importante trazer, que há um contingente significativo de pesquisadores no Brasil fazendo pesquisa dentro da área da linguística aplicada e orientando dentro da área de estudos de relações étnico-raciais. E daí ali eu trouxe um pouco dos títulos, né? Quais foram as pessoas e os títulos. E os títulos, é claro que eles vão desde trabalhar a questão da Lei 10.639, de ver a questão também das identidades de alunos, identidades de professores, como é que esses alunos se veem dentro do contexto de sala de aula, como é que esses professores se veem dentro do contexto de sala de aula, sobre a questão de análise de livro didático, há alguns ali que tem sobre a questão de análise de livro didático também. E deixa eu ver o que mais, e discurso de relações étnico-raciais no livro didático, eu acho que é isso, é mais a relação sala de aula, livro didático, e interação e formação de professores. E daí, pela perspectiva, muitas delas, da Lei 10.639. Né? Então, eu tenho ali pesquisa na linguística aplicada em estudos da linguagem considerada em outros países, que foi um pouco do que eu já mencionei, que é um contingente importante. Então, nesta apresentação, eu vou trazer um pouco desse resultado do pós-doutorado, vou trazer algumas narrativas, né, desses professores que eu tive a oportunidade de estar, foi através da disciplina que eu ministrei no mestrado, e que a minha questão maior era entender como é que esses professores, eu trabalho na disciplina do mestrado, que é uma disciplina de 60 horas, mas dessa disciplina de 60 horas, eu ocupo mais ou menos umas 25 a 30 horas, que refletem um pouco sobre a questão de identidade, desde a identidade profissional, e depois, além da identidade profissional, eu passo a refletir um pouco sobre identidades sociais de raça e de gênero, pensando sempre na formação de professor, porque o nome da disciplina é Formação de Professores de Línguas. Né? E daí, a partir disso, eu fiz essa reflexão. Então, a pergunta que eu respondo aqui, né, nesta apresentação, é quais foram as experiências de letramento racial crítico que os professores de língua tiveram na universidade e no curso de graduação ou pós-graduação. Então, entender como os professores de línguas, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, língua francesa, passavam pelo processo de letramento racial crítico em seus cursos de formação de professores, possibilita entender suas experiências vividas, o impacto em suas identidades profissionais e o preparo para atender às políticas educacionais e linguísticas e a prática do antirracismo, que se refere à inclusão de discussões que considerem as identidades sociais de raça no currículo. Né? E daí, aqui eu trouxe um pouco das experiências de trabalhar com cursos de formação de professores e que eu abordo as questões de
de relações de identidade étnico-raciais e quais têm sido as questões que os professores principalmente colocam, por que não consideram ou não trabalham com essa temática dentro do contexto da sala de aula deles, né? E entre elas estão de não saber como responder à reação do aluno, de ofender o aluno sem perceber, de não saber como tratar uma questão de sala de aula, de tentar defender o aluno, por exemplo, de xingamento, de terminar deixando o aluno embaraçado, de que possa haver conflitos com outros professores. Aqui a questão do conflito com outros professores está principalmente na questão embora a Lei 10.639 seja obrigatória e etc., quando vai se negociar a questão do trabalho dentro do contexto de sala de aula com outros professores, no momento que se tem que discutir plano de aula e etc., há alguns professores, é claro, que não querem ou não consideram, e daí é nesse momento que os professores mencionaram que há conflito com outros professores, embora eles queiram, há conflito com outros professores, porque os outros professores não querem. E daí eles acham um pouco difícil de fazer essa negociação com os demais professores, né? De discutir um assunto superficialmente, então é claro que, através do letramento racial crítico, você prepare esse professor para que ele, de fato, possa estar preparado para que ele possa, naquele contexto de sala de aula, com 30, 40, 50 alunos, ele poder discutir com entendimento, e não se colocar numa situação de acuado, por exemplo, de alguém perguntar para ele, que é uma das coisas que os professores colocam, e se me perguntarem se eu sou a favor ou sou contra cotas, o que eu vou responder? Eu não sei responder. Então tem que estar preparado para saber responder essa questão, porque essa é uma das primeiras questões que se pergunta, pelo menos quando eu dou palestra para ele, você é a favor ou contra cotas? Quando você não está num ambiente desse, por exemplo, que todo mundo aqui tem um entendimento um pouco mais refinado sobre isso. Agora, quando você está num ambiente que você vai e as pessoas não têm essa discussão, essa é uma das primeiras perguntas que vem, né? E daí, você tem que saber como responder, né? Tem que estar preparado para saber como responder. Aí a outra questão de não saber lidar com um incidente racista. Então, essa é uma outra questão que os professores colocam também, que isso exige preparo. Então, aqui eu vou... as narrativas, né? Então, as narrativas foram geradas durante o curso que eu mencionei, né? E eles foram gerados de 2011 a 2013, durante 3 anos, foram 32 narrativas autobiográficas, foram escritos por professores de línguas, português, inglês, francês e espanhol, e as questões que eles tinham que responder eram: como é que você se deu conta que o racismo existe? Ou seja, pedir que eles escrevessem uma narrativa autobiográfica, não tinham que escrever dentro de sala de aula, foi pedir que eles escrevessem antes do nosso encontro, que a gente fosse discutir sobre essa temática específica. E daí, depois que eles me enviavam as narrativas, o que eu faço? Aí eu envio alguns textos de reflexão teórica que vai refletir sobre formação de professores, identidade racial, todas as questões de terminologia para dar suporte e apoio para que eles possam entender a questão de identidade negra, raça, racismo, preconceito, discriminação, branquitude, branquidade. Então, quer dizer, eu passo para eles todo esse material para que depois, no dia que a gente vai fazer discussão sobre as questões das narrativas que eles geraram, para que eles possam estar um pouco melhor preparados no momento da discussão. Aí sim que a gente começa a fazer amarras com as questões teóricas, daí a partir das experiências vividas por eles. Daí, né? E daí aqui um pouco de quem são esses participantes, por gênero e por raça. Então aqui a gente pode perceber que é claro que porque foi feito em Ponta Grossa, né? Ponta Grossa, no Paraná, nós temos um contingente de pessoas que são pretas e pardas, de mais ou menos 20% dessa população. Então, a região tem bastante descendentes de ucranianos, alemães, poloneses, holandeses, né? Então, aqui, um pouco sobre as línguas ensinadas. É claro que tem inglês como língua estrangeira ali, como maior número, porque eu sou professora de prática de ensino de língua inglesa, então é claro que eu vou atrair um número maior de professores interessados em língua inglesa do que as outras línguas. Mas mesmo assim, como é a formação de professores de línguas de uma forma aberta, né? Então os outros professores também vêm. Mas eu, é claro que vou atrair mais professor de língua inglesa, né? E daí, letramento racial. Então aqui eu vou trazer uma narrativa, né? Que eu acho essa narrativa aqui bem... foi uma das 32 que eu achei assim, que é bem importante, e para tentar
falar um pouco daquela pergunta inicial que eu trouxe lá, né? O que o ensino de línguas e linguística aplicada tem a ver com a questão de raça, ou de identidade social de raça dentro do contexto de sala de aula. Então aqui, essa pessoa da autobiografia 4, ela fala: quando entrei na universidade, é que comecei a refletir mais sobre o assunto. Começaram as discussões sobre cotas, e se elas eram pertinentes ou não. Assim, muitos diziam que não, pois era uma forma ainda maior de discriminar, enquanto outros diziam que era necessário, e assim iam-se as discussões. Ao começar a fazer estágio, aqui, estágio de língua inglesa, né, e trabalhar com alunos em sala de aula, foi que comecei a perceber que realmente ainda existe o racismo no nosso país. Pois muitas pessoas tendem a dizer que não há mais preconceito devido à cor em nossa sociedade. Percebi que muitas crianças eram discriminadas por causa da sua cor. Um exemplo disso é que em uma turma que trabalhei no estágio, havia uma menina, sendo esta de cor mais escura, mas não chegava a ser negra. Reparei o tempo todo que os meninos a chamavam de Nescau. No começo, eu não entendia, pois para mim não tinha sentido. Porém, depois de algumas aulas, entendi que o apelido dado por causa da sua cor, que o apelido era dado por causa da sua cor. A garota ia pedir ajuda à professora dizendo: professora, eles estão me chamando de Nescau. E a professora respondia: finja de que você não está ouvindo, nem ligue para eles. No começo, a menina ficava quieta, mas depois de um tempo, ela começou a retrucar. E a discussão se iniciava. Assim, isso aconteceu durante todas as aulas que assisti. Eu ficava chateada com a menina, pois ela tentava pedir ajuda à professora, mas não tinha retorno. Eu ficava pensando: como fingir que não escuta? Impossível. Dessa forma, no começo eu criticava a professora, pensando como ela não fazia nada para ajudar a menina. Mas depois percebi que, na verdade, talvez a professora não soubesse o que fazer, pois eu me colocando no lugar dela, também não saberia. Pois será que enquanto professora dou bronca no aluno, chamo os pais, o que eu faço? Para fazer o meu TCC, que era sobre a questão de ensino histórico e cultura de história e cultura negra no país, fiz várias leituras, aí então visualizei a situação, que é bem mais complicada, e que enquanto professor ou professora, seu dever de trabalhar com isso é muito grande, uma vez que, se isso fosse trabalhado desde sempre, talvez a situação da menina acima mencionada não ocorresse. Também entendi que há necessidade de maior e melhor formação dos professores e professoras, para que, se houver uma situação assim ou semelhante, o docente tenha capacidade e confiança para resolver a questão. Então é claro que aqui ela é uma professora de língua inglesa, que está fazendo seu estágio supervisionado e que assiste constantemente, essa menina sendo maltratada dentro do contexto de sala de aula, né? E daí a gente lá vê a professora falando, né? Finja que não está ouvindo. Então a gente tem vários estudos, entre um deles está bem marcado, que é bem divulgado, da Eliane Cavalheiro, que ela fez um grande número de observações dentro de sala de aula, da educação infantil, e ela também observou questões similares. Não só ela, mas outras pessoas que têm ido no contexto de sala de aula também têm observado questões similares com relação a isso. Aí mostra, é claro, o que essa professora coloca, né, que ela não teve nenhum preparo. Ou seja, os cursos de formação de professores na área da linguagem, né, se não há um interesse pessoal do professor que está lá dentro da sala de aula, esses professores não vão ter essa experiência, né? E daí depende do interesse pessoal do professor que está dentro daquele contexto, porque nós não temos a disciplina como obrigatória dentro dos cursos de formação de professores, né? Isso não é só na universidade que eu trabalho, isso é em várias universidades no Brasil como um todo, que é uma das questões que a gente tem tentado trazer e lutado para que isso ocorra, né? E daí eu trago aqui uma citação da Nascimento, que ela diz o seguinte: criança negra é estimulada por pais e professores a não ligar, a não reagir à agressão contida nos apelidos e xingamentos de cunho racial. A criança branca não é punida e a sua atitude agressiva é implicitamente legitimada quando é qualificada como brincadeira, né? E daí eu trago aqui, que é a questão da narrativa 4, né? A autora parece expressar que quando se deparou com o racismo, demonstra que é difícil acreditar que o racismo ainda exista
E resultados similares a esse podem também ser encontrados em outros contextos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu trouxe aqui um exemplo da teoria racial crítica que tem sido utilizada nos Estados Unidos, e eu utilizo bastante, porque ela utiliza a questão de contar histórias, narrativas, autobiografias, para entender como é que essas questões se dão e têm se dado dentro do contexto de sala de aula. E que tem me ajudado muito a fazer essas reflexões, que trabalham com formação de professores. E daí uma outra questão que eu acho importante que foi trazida aqui, um pouco da questão da questão da indisciplina, né? E que é outra questão que eu acho que é importante se olhar, né? Então, a criança negra, além dela ser maltratada, né? Ela depois, aí no momento que ela já cansou de ser tão maltratada, aí ela reage. Aí ela reage, porque ela reage, aí é a criança negra que é chamada para pedir desculpas porque que ela maltratou o outro por uma questão que ela já vem sofrendo cotidianamente dentro da sala dela. No momento que ela faz a agressão, que ela já não aguenta mais, já pediu o professor falou o quê? Olha, faço de conta que não escuta. E cotidianamente ela continuou com aquela agressão. Chega um momento que ela não vai aguentar, ninguém. Né? E daí sim que entra as questões de que ela é vista como indisciplinada, não gosta de estudar, é rebelde, tantas outras questões similares a essa dentro desse contexto. Né? Aqui eu ia trazer uma outra autobiografia, mas como eu tenho 5 minutos, que é similar a essa, mas daí eu trago um pouco mais no contexto do mestrado e que o pessoal disse, né? De que forma que a discussão de ter trazida no mestrado foi importante. Então, por acreditar no papel do ensino como peça fundamental no combate ao racismo e ao preconceito, acredito que a formação de professores, pensando a formação contínua, é extremamente necessária. Digo isso porque, em minha trajetória, só fui discutir com profundidade esses temas da disciplina do mestrado, bem como em cursos de extensão que tratavam da temática. Nós temos o NUREX, o Núcleo de Relações Étnico-Raciais, a qual eu faço parte, e daí é claro que dentro do NUREX nós fazemos cursos de extensão, à distância, presencial, com constância. Então, foi através desses cursos de extensão que essa professora disse que teve contato. Né? Então, aqui eu vou mencionar que é claro que os resultados da pesquisa demonstram que as experiências informadas e narrativas trazem reflexões de como tratar das questões de raça e racismo dentro do contexto de sala de aula, bem como possibilitarem refletir sobre as experiências vividas e também rever questões que pareciam ter sido não pensadas pelos professores anteriormente. Né? E daí eu gosto muito da Bell Hooks, então eu vou terminar a minha fala com ela aí, né? Ela fala um pouco que racismo, sexismo e elitismo modelam a estrutura de sala de aula, criando a realidade viva de quem está dentro contra os que estão fora. E é pré-determinado frequentemente antes de qualquer discussão em sala de aula se inicie. Né? Então o professor, é claro, que tem bastante clareza da sua posição, e o aluno também. Né? E daí, essa discussão que eu fiz saiu nesse livro publicado da Pontes, agora em junho de 2015, e que hoje à noite eu vou disponibilizar ele para quem tiver interesse. Né? Então eu gostaria de agradecer, é claro, que a CAPES, que foi a pessoa que me possibilitou ter essa bolsa de estudos para que eu pudesse fazer esses estudos de pós-doutorado, publicar esse livro, que dentro do livro tem autores do Brasil e fora do Brasil, ao King's College London, que me acolheu, o professor David Triss, que me acompanhou, ao EPG por ter me dispensado, o professor Paulo Vinícius, pelo convite de participar do projeto Discurso e Relações Raciais, que me permitiu estar aqui hoje com vocês, e que por isso, né, eu agradeço muito, tanto a ele quanto as colegas também, que eu já estou tendo outras oportunidades de diálogos, né, e que isso me deixa muito feliz. E os professores que participaram da disciplina e que autorizaram o uso das narrativas, e obrigado a todos vocês por escutarem um pouco. Obrigada. Gostaria de agradecer à professora Aparecida pela fala, muito obrigado. E aí a gente vai organizar da seguinte forma: eu vou passar a palavra para a Santuza, e aí na sequência a gente abre para o debate. Tá joia? Fazendo uma apresentação aqui da Santuza aqui para o pessoal aqui da casa, eu acho que não é muito necessário, né? De alguma forma ela é da casa. A professora Santuza Morim da Silva, doutora em Educação aqui pelo UFMG, e mestre também em Educação aqui pela UFMG. Atualmente ela é professora dos cursos de Pedagogia e do mestrado em Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Ela é também pesquisadora do PRODOC, aqui da UFMG,
e do programa Ações Afirmativas aqui também da FAI-UFMG. Ela tem experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino e atuando principalmente nos seguintes temas: pesquisa educacional, formação de professores, sociologia educacional e práticas sociológicas de leitura. Então, o pessoal está terminando aqui de ajeitar o PowerPoint. Boa tarde, já é quase tarde. Então é um prazer, né, estar aqui com a